Por quê? Porque a fé, Hebreus 11, versículo 1, não é aquilo que você vê, não é aquilo que você domina, não é aquilo que você está esperando no sentido material. A fé é uma restauração de vida. A fé está baseado na Bíblia Sagrada, nos contextos da Bíblia Sagrada. A fé não é movimento, não é situações que você até mesmo imagina que muitas pessoas estão consagrando mais os objetos do que a sua própria vida, aleluia, diante dessa terra. Há uma busca, irmão, infernal sobre muitos lugares, buscando somente aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê, irmãos. Isto que é fé. E para você entender melhor, quando Paulo vai escrever os Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. O que Paulo quer dizer aqui? Que o cristão ele tem de produzir frutos dignos de arrependimento. Mas o que está acontecendo em muitos lugares? Que eles estão querendo as coisas que estão diante de seus olhos, mas a presença de Deus não. Como que essas pessoas vão gerar frutos se não tem sede da palavra, se não tem sede de ouvir, aleluia, o Evangelho de Cristo? Você só gera fruto, igreja, quando você verdadeiramente busca Deus de todo o teu coração, como Jesus mesmo falou: buscai o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua força. Mas há um movimento que tem entristecido o Espírito Santo. Eu tenho pregado isso na Inglaterra, eu tenho pregado isso em Portugal, eu tenho pregado isso na África, que hoje tem pessoas assistindo nós lá na África, pessoas que não queriam mais a palavra de Deus, pessoas que não queriam mais pregar o Evangelho, queriam pregar campanhas, nomes e isso e aquilo, fazendo as pessoas se emocionar em coisas que acabam, em coisas que passam. E hoje nós temos, aleluia, vidas participando da palavra de Deus, que estavam deixando de buscar a palavra para buscar sinais no sentido aleatório. Pessoas que estavam deixando de buscar a palavra e hoje estão voltando para a palavra de novo, igreja. A segunda vinda de Cristo, igreja, é mais real do que você está vendo aí. Se nós não tivermos preparado, igreja, nós não vamos subir. Há muitas pessoas que estão perdidas naquilo que eles querem ver, não naquilo que eles querem viver, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que a fé não é aquilo que se vê. E eu fui meditar muito sobre esse texto e eu descobri uma coisa muito forte, que muitos estão pregando para que as pessoas venham ver, não que as pessoas venham viver o verdadeiro Evangelho. E eu pude ver que há muitas mentiraiadas sobre a terra que estão pregando um Cristo somente no sentido físico e não no sentido que está voltando. Preparemos as nossas vidas, igreja, porque o tempo está acabando. Marcos capítulo 10, versículo 45. A Bíblia estabelece um grande paralelo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo em glória. Na primeira
Observa, na primeira vinda ele veio como servo, na segunda vinda ele vai vir como Senhor, para aqueles que estão aguardando. Por muito pregado ali na Inglaterra e em outras nações, Deus me revelou uma coisa: que muitos estão perdidos mais do que, aleluia, não, aleluia, eles estão tão perdidos que eles não conhecem quem é o Senhor. Estão perdidos nas suas próprias vontades materiais, estão perdidos nas suas lógicas, amém? Estão perdidos no sistema que quer realizar a sua vontade, mas a vontade de servir a Cristo não. Jesus, na primeira vinda, ele veio como servo, na segunda vinda, ele vai vir como Senhor, como resgatador da sua igreja. Em Mateus capítulo 17, versículo 24 e 27, na primeira vinda, ele veio como um súdito. Na segunda vinda, em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, aleluia, aleluia, na sua segunda vinda, ele virá como o Rei dos Reis. Observa só o cenário que a igreja no dia atual está vivendo. Estão querendo viver mais os seus sonhos sendo realizados do que o resgate de vidas e de almas na terra. Irmãos, se vocês verem o que Deus está fazendo naquele lugar, pessoas que pegam na Bíblia e falam: prega, pastor, nós queremos ouvir a palavra de Deus, chorando com sede. Tem hora que eu paro a palavra lá em momento de vigília 2 horas, e eles: não, pastor, não para não, continua a pregar. E eu pude ver uma coisa que vai trazer vergonha para você também. Lá a maioria dos cristãos são angolanos, são da África. E eu fui impactado com uma situação que, quando você ensina a eles a palavra, eles querem mais. No Brasil não é o contrário. Se você ensinar, a pessoa se enjoa, e é perigoso todo culto até mesmo faltar. E eu pude ver os africanos, aleluia, que eles têm uma força de vontade muito grande para vocês. É o que falta em muitos brasileiros. As pessoas estão correndo atrás de revelações e profecias, mas não pega na verdadeira profecia, que é a própria palavra de Deus. E isso pode trazer um problema muito grande para a tua vida espiritual. Porque se você for ver, o salmista Davi falou: a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Deus nunca operou, aleluia, de uma forma aleatória. Quer dizer, Deus sempre vai operar quando há esforço e dedicação pela palavra de Deus. Se prepara, igreja, saia desse acomodismo, saia desse muito descanso, de muita atenção que você está querendo, porque para ser servo, Jesus foi o melhor dos servos na terra. Isto é para nos trazer exemplo, igreja, porque a obra de Deus, ela tem de avançar. Hoje nós já estamos na nação da Holanda, aberta lá da onde eu estou. Muitos ministérios olham: mas como que esse homem faz isso? Eu falei só uma coisa: o que é a firmeza da igreja?
no piscar de olhos. Em João capítulo 1, versículo 14, na primeira vinda ele veio como homem, na segunda vinda em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, aleluia, na segunda vinda ele virá como Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como que está o seu cenário espiritual? Por quê? Porque para Jesus vir buscar uma igreja, ela tem de estar dentro em fogo. Aleluia. Ela tem de estar em chama. Porque até mesmo no período de Paulo, pessoas foram reprovadas porque fizeram de qualquer forma e não receberam a honra da palavra de Deus. Como que está o cenário da tua vida? Junte você agora e pergunte: Espírito Santo, eu estou firmado na rocha. Se eu não tiver Espírito Santo, me sonda para que eu tenha firmeza da verdade que é a palavra de Deus. Jó, ele viu Deus de uma forma tremenda. No capítulo 42, no versículo 12, ele fala: agora sei, Senhor, que tudo pode dentro dos seus planos, pode ser impedido. Você sabia que nós só poderemos ser impedidos quando nós estamos nos nossos planos? Amém? E se nós estivermos nos nossos planos, nós vamos ser impedidos. Mas se nós estivermos nos planos de Deus, aleluia, nós vamos ter certeza e vamos ter convicção que Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Em Isaías 53, versículo 7, na primeira vinda ele veio como um cordeiro mudo. Na segunda vinda, aleluia, ele virá como um leão da tribo de Judá. Apocalipse 5. Aleluia. Mateus capítulo 27, versículo 29, na primeira vinda ele recebeu uma coroa de espinho em sua cabeça. Ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Muitas pessoas estão fugindo do Evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa: sem o Evangelho, Deus não revela o seu poder. Sem o Evangelho, Deus não revela a sua graça. Sem o Evangelho, você não pode vencer o teu inimigo. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho. Eu passei 3 anos orando. 3 anos. E nesses 3 anos na Inglaterra, o que eu vi era só o diabo gritando: sai desse lugar, sai desse lugar. Eu falei: mas que mistério é esse? Tem alguma coisa errada, o diabo está mandando embora, Senhor? E Deus me falava: continuei orando, continuando. Quando passou os 3 anos, o diabo calou. Percebi o que você e eu estamos passando, que é para a revelação do poder da soberania de Deus, como diz em inglês o power. Você só vai entender o que é Evangelho quando você ser destruído por fora e construído por dentro. E vai ter espinhos, e vai ter aflição, porque se não tiver isso, você não está agradando Deus. Passei 3 anos orando, e nesses 3 anos Deus não trazia resposta. E toda noite que eu ia dormir, eu não conseguia dormir.
E eu falava: Jesus, o que é isso? E Deus falou para mim: se o Evangelho não te vire por fora, você nunca vai ser curado. A nossa carne tem que ser ferida, igreja. Porque se ela não for ferida, você vai continuar sendo um crente, sem propósito, sem visão, sem maturidade. Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor, já estou terminando. E nessas 3 vezes que ele ora, ele fala assim: ó, quantas e quantas vezes, Senhor, o diabo me defenderia do mato. E eu fui olhar isso na visão espiritual lá na Inglaterra, aonde eu estou orando. Não gasto nada no meu bolso, todo dia eu me visto. E você sabe que ele veste? Usando a mão. Sente um prazer tão grande da palavra que quando eu chego na igreja já tem um envelope: pastor, Deus mandou te entregar isso. Deus te mandou te entregar isso. Eu falei: ó, se foi Deus, eu recebo. Agora, se foi você, eu não quero nem nas minhas mãos. Amém? E você sabe como que eles me chamam? De papai. Eu ainda tenho cabelo branco, eu ainda tenho cabelo preto. Está começando a bloquear agora. E pessoas velhas me chamam de papai. Eu falei: misericórdia. Porque eles têm uma honra tão grande com os filhos que eles respeitam como pai. E se você for ver isso para o brasileiro aqui, tem gente que mal chama seu pai de pai. Quanto mais vai chamar um pastor de pai. Você está entendendo? Olha a visão dessas vidas. E são pessoas que oram junto comigo, irmão. Não é aquela oração que fala: eu terminei aqui, já está tudo certo. Enquanto Deus não fazer eles falar em línguas, enquanto eles não derramar lágrima, eles não se sentem satisfeitos. Eu vou dizer uma coisa para você: eu também sou brasileiro. Mas o que eu vejo deles é uma força muito grande de buscar a Deus. Que eu vou te falar uma coisa: vão vir pessoas de lá para cá pregar aqui, e vocês vão ver isso. Pessoas que aprenderam a ler Bíblia, irmão, ensinando na igreja. Pessoas que sentam comigo na mesa assim, 2, 3 horas de Bíblia, e eles querem mais. Então, a terra boa, ela vai produzir fruto. Mas a terra que não é boa, irmão, só vai produzir coisa que não tem nem valor. Assim, muitas vezes são as nossas vontades. As nossas vontades muitas vezes estão mais naquilo que é para te agradar do que para agradar a Deus. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo 3 vezes orando. E nas 3 vezes ele falava assim: quantas e quantas vezes, Senhor, o diabo me ofendeu. Isso aqui não é para qualquer um, não, igreja. Você pensa que aconteceu só com Paulo? Vai acontecer com a igreja, porque Paulo também foi a igreja. Paulo também foi igreja. A graça que Deus quer te revelar, ela muitas vezes vai fazer o diabo te humilhar. Você acredita nisso? Vai fazer o diabo até mesmo pisar em cima de você. Mas quando você abre a boca dele, você vê a bagaceira das obras do diabo sendo desbagaçada e destruída pelo poder do nome de Jesus. Porque a graça tem que destruir a velha criatura. A graça tem que moer o velho homem. Porque se não tiver isso, você não vai saber o que é poder. Aleluia. O poder vem da graça. Aleluia. O que Deus falou para o próprio Paulo? A minha graça
caíram em espinho também foi do mesmo jeito. Os espinhos sufocaram. E as que caíram à beira do caminho, os pássaros, a quem os pássaros? Os demônios pegaram e comeram. Mas as que caíram no meio do caminho, ela conseguiu desenvolver. Você sabe quem está no meio do caminho? É Jesus. Ele chamou o cego que estava na beira do caminho para o meio do caminho e mandou ele tirar a capa e curou ele pelo poder do nome de Jesus. Essa parábola é explicando o que acontece no mundo espiritual. Jesus está explicando que a semente que cai entre pedras são aquelas pessoas que não se libertaram totalmente do pecado, estão ainda alimentando o pecado no oculto, e estas pedras são durezas de corações. A semente está lá querendo desenvolver, mas as pedras não deixam. Quer dizer, o pecado não deixa. As que caíram em espinhos, também é a mesma coisa. É a pessoa sem a graça. Ela não cresce, ela morre. Ela é sufocada pela circunstância do pecado, pelos prazeres do pecado. Destrói o crescimento da semente. Aleluia. As que caíram à beira do caminho também é mais terrível, que veio as aves. Quem são essas aves? São os poderes malignos do diabo. O diabo, ele quer mais te derrotar do que fazer você ser vencedor. Mas na graça é diferente. Quanto mais o diabo se levanta, mais Deus cresce em você. É ao contrário de toda essa circunstância que nós acabamos de falar. Se você não sentir dores para estar na presença de Deus, você ainda não sabe o que é a graça de Deus. O último aqui para nós terminar. Observa só esse texto. Aleluia. Na segunda vinda, ele virá com coroa de ouro, com muitos diademas. Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Na primeira, ele veio com uma coroa de espinho, mas na segunda, o cenário mudou. Ele veio com uma coroa. Sabe o que significa isso? Ele tem o poder de te salvar em qualquer circunstância, em qualquer situação que você pode estar vivendo. E ele ainda tem diadema. Diadema significa poder, soberania, aleluia, infinidade da graça de Deus. Então Deus quer te dar poder. Mas fala comigo agora. Eu preciso, aleluia, destruir as velhas atitudes, para que a graça venha nascer em mim. Glória a Deus. A graça diante de Paulo foi tão forte que ele falou assim: o meu homem exterior, ele pode ser destruído, ele pode passar por circunstância, ele pode ser até mesmo inválido, no sentido, amém, fora, mas contudo o meu interior se renova de dia em dia. Tem gente que está querendo o cenário da boemia por fora e por dentro não tem nada de
paz. Não seja inválido para Deus, igreja. Deus está esperando você se levantar para Ele revelar o céu sobre a tua vida. Nesta conclusão, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 21. Televisões e rádios do mundo inteiro terão os seus repórteres concentrados na batalha do Armagedon, dando notícia via satélite para o mundo inteiro sobre a grande guerra. Então será interrompido pelo aparecimento pessoal de Cristo, montado em um cavalo branco, com seus milhares e de milhares de santos, para peleja contra a besta e os falsos profetas, implantando o seu governo universal. Quem vai estar com Jesus nessa guerra do Armagedon é a igreja de hoje que vai ser arrebatada. Deixa eu te chamar a tua atenção aqui. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida. Deus está mandando dizer uma coisa aqui. Você sabe por que muitas vezes as coisas não andam no mundo espiritual na tua vida? É porque tem alguma coisa que ainda não está tendo graça de Deus na tua vida. Eu lá na Inglaterra, muitas igrejas não querem que eu pregue lá, mas eu também não vou para lá, eu vou para a rua. Eu prego no meio dos muçulmanos, eu prego no meio dos indianos, eu prego no meio de todo tipo de raça de pessoas lá. Amém? E eles vêm nos ameaçar. E eu falo, você só pode ameaçar de longe, porque se você vir daí para cá, Deus vai colocar a mão sobre você. E eles não conseguem chegar perto de mim. Estamos vivendo um momento muito difícil da igreja. Muitos pastores já estão chorando, porque eles não sabem como fazer mais. Porque quando os pastores sinceros fazem aquilo que é para agradar a Deus, lá fora tem pastores que não são sinceros e faz campanha de não sei o que, de não sei o que, e leva a multidão de pessoas. Deixa eu abrir os teus olhos aqui. Deus, Ele nunca vai ser dirigido por ninguém. A pessoa pode ser quem for, a pessoa pode fazer o que ele quiser. Se ele não tiver a graça, ele vai ser somente graça divina. Porque a graça, ela revela o sobrenatural de Deus. E termino só aqui nessa palavra. Você sabe aonde está o sobrenatural de Deus? Quando você tem sede pela palavra de Deus. Tem uma falsa graça aí que não está, não é nada. Amém? Não está acontecendo nada. A verdadeira graça não é aquilo que as pessoas vão ver no sentido de um poder aquisitivo em você, que você tem alguma coisa aqui para mostrar alguém. O poder da graça está naquilo que nós buscamos e invocamos. Porque Pedro e João, quando chegou na Porta Formosa, eles não tinham nem ouro e nem prata, mas eles tinham graça. E ele falou bem assim: olhe para nós. O poder da graça traz a atenção da pessoa sedenta para o manifestar de Deus. E quando aquele aleijado andou para Pedro e João, eles falaram assim: não temos ouro e nem prata, mas o que vamos tirar agora? Levanta e anda em nome de Jesus. Eu tenho visto isso na Inglaterra.
Pessoas têm sido curadas de peles de ferida, até de doenças internas. Pessoas que seus filhos, suas crianças estavam até mesmo desenganadas pelos médicos. E nós oramos, essas crianças têm sido curadas, essas filhas têm sido curadas. Pessoas, irmão, que